Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te conduzir a um momento de preparo espiritual, um instante em que o coração se aquieta para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, entramos na presença do Senhor carregando preocupações, pensamentos acelerados e sentimentos que tentamos esconder até de nós mesmos. Mas Ele vê tudo, Ele conhece cada passo, cada lágrima silenciosa, cada angústia não dita, cada esperança guardada no fundo da alma. Nada sobre você é desconhecido para Ele. Antes mesmo que um pensamento se forme, o Senhor já o conhece profundamente. Antes que uma oração seja pronunciada, Ele já sabe do que você precisa. Assim como o salmista declarou em Salmos 139, Deus te busca, te conhece e te acompanha em cada detalhe. Não existe canto escuro demais, dor profunda demais ou distância grande demais que impeça a presença dele de te alcançar. O amor de Deus não é superficial. É um amor íntimo, completo, que envolve passado, presente e futuro. Ele conhece os caminhos que você percorreu, entende o momento que você vive agora e já viu os lugares para onde você ainda vai. Ele te vê, ele te entende, ele te sustenta. Se esta mensagem falou com você, escreva glória a Deus nos comentários. Ele sabe do peso que você carrega, dos dias em que você tenta ser forte, mas por dentro se sente cansado. Ele conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio, aquelas que ninguém imagina, mas que tiram o seu sono e o seu fôlego. E mesmo assim, Ele continua presente, cercando sua vida com cuidado e graça. Quando a palavra de Deus diz que Ele te cerca por trás e por diante, não é apenas poesia. É uma verdade espiritual profunda. Significa que Deus está diante de você, abrindo caminhos. Está atrás de você, protegendo o que ficou. E está ao seu lado, sustentando o que você vive agora. Nada sobre a sua jornada surpreende o Senhor. Nada foge do controle dele. Mesmo quando você sente que está andando por vales escuros, Ele continua perto, guiando, observando, fortalecendo. Quando você olha ao redor e só vê dificuldade, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando respostas, alinhando livramentos, moldando vitórias, curando feridas que você nem percebeu que ainda existiam. E o mais lindo é que Ele não te ama apenas nos seus acertos. Ele te ama também em meio aos seus erros, falhas e fragilidades. Deus não se afasta porque você tropeça. Ele se aproxima para te levantar, te restaurar e te lembrar que você nunca esteve sozinho. Em cada lágrima, Ele te vê. Em cada medo, Ele te envolve. E em cada oração, mesmo as mais silenciosas, Ele responde com amor. Se você crê que Deus está cuidando de tudo, escreva "Eu confio" nos comentários. Quando entendemos que Deus conhece cada parte da nossa vida, algo extraordinário acontece dentro de nós. Aprendemos a descansar. Não é um descanso comum, mas um descanso que nasce da confiança. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos controlar resultados, prever situações, consertar problemas, carregar pesos que nunca foram nossos. Mas o Senhor nos ensina que o verdadeiro avanço não vem do esforço humano, e sim da entrega. É no momento em que soltamos o que nos prende, que paramos de insistir em lutas que já estão nas mãos de Deus, que começamos a enxergar a mudança acontecer. Ele não espera a perfeição de você, Ele espera sinceridade. Ele não pede que você se torne forte, Ele pede que você confie na força dele. Quando você entrega o que te pesa, Ele te entrega a paz. Quando você para de tentar entender tudo, Ele te mostra o caminho. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6, quando reconhecemos Deus em tudo, Ele endireita nossos passos, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É reconhecer que o Deus que te criou sabe conduzir sua vida melhor do que você mesmo. E enquanto você descansa, Ele trabalha.
Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele prepara. Nada que é entregue a Deus permanece do mesmo jeito. Se você entrega tudo nas mãos de Deus, declare: eu descanso em ti, nos comentários. Quando Davi orou dizendo: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, ele não estava apenas fazendo uma oração bonita, ele estava se rendendo completamente à presença de Deus. Ele estava abrindo mão do controle, permitindo que o Senhor examinasse até os lugares mais escondidos de sua alma. Isso exige coragem espiritual, porque muitas vezes temos medo do que será revelado. Mas Deus não revela para condenar, Ele revela para curar. Quando pedimos que Ele examine nossos pensamentos, nossos medos e até nossas intenções, estamos convidando o Espírito Santo a nos moldar, a nos transformar e a alinhar nosso interior com o propósito dele. Davi pediu a Deus que testasse seu coração, não para ser aprovado por méritos, mas para ser purificado. Ele sabia que só cresce quem se permite ser lapidado. Muitas vezes oramos pedindo bênçãos, mas esquecemos de pedir transformação. Queremos que Deus mude a situação, mas Ele deseja primeiro mudar o nosso coração. Ele não apenas olha para o que fazemos, mas para o motivo pelo qual fazemos. Ele entende nossas lutas internas, sabe onde nascem nossas preocupações e conhece as raízes das dores que carregamos. E quando nos dispomos a permitir que Ele nos mostre aquilo que não enxergamos, damos ao Senhor espaço para corrigir, ajustar, renovar e fortalecer. Não existe libertação mais profunda do que aquela que começa dentro da alma. Se você deseja que Deus sonde e transforme o seu coração, escreva "Senhor, me molda" nos comentários. Quando Davi pediu ao Senhor que revelasse qualquer caminho mau dentro dele, ele estava reconhecendo algo que muitos evitam admitir. Às vezes, carregamos hábitos, pensamentos e atitudes que nos afastam da presença de Deus sem perceber. Existem feridas antigas que moldam comportamentos atuais. Existem mágoas guardadas que silenciosamente constroem muros ao redor do coração. Existem pecados que normalizamos e sentimentos que aprendemos a esconder. Mas Deus, em seu amor, não revela para humilhar. Ele revela para libertar. Ele mostra para transformar. Ele ilumina para curar. Quando permitimos que Deus nos mostre o que está desalinhado, estamos aceitando ser conduzidos para um lugar de restauração verdadeira. É nesse processo que vícios são quebrados, que traumas começam a cicatrizar, que hábitos destrutivos são arrancados pela raiz e que o coração se torna mais leve, mais sensível, mais disponível para o mover do Espírito. É por isso que a oração de Davi é tão profunda. Ele não pediu apenas para ser perdoado, mas para ser guiado no caminho da vida eterna. Ele queria mais do que alívio momentâneo. Ele desejava ser transformado para caminhar em retidão. E quando essa disposição existe dentro de nós, Deus começa a agir de forma intensa, conduzindo cada passo, ajustando cada área, moldando o caráter e preparando o terreno para bênçãos que só podem ser recebidas por um coração alinhado com Ele. Se você deseja essa transformação profunda, escreva "Senhor, me renova" nos comentários. Agora, com o coração disposto e entregue, entramos em um terreno ainda mais precioso, o da purificação e do arrependimento sincero. Quando nos colocamos diante de Deus reconhecendo nossas falhas, algo poderoso acontece no mundo espiritual. O arrependimento abre portas que o orgulho mantinha fechadas. Ele restaura aquilo que parecia perdido, limpa aquilo que estava manchado e reconstrói aquilo que o pecado tentou destruir. A palavra do Senhor nos lembra que quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não existe culpa grande demais que o sangue de Jesus não possa apagar.
Não existe passado escuro demais que Ele não possa iluminar. Não existe erro repetido que Ele não possa transformar em testemunho. Cada vez que você se humilha diante de Deus e pede perdão, Ele não te rejeita, Ele te abraça, Ele não te acusa, Ele te restaura, Ele não te lembra do que você fez, Ele te lembra de quem você é. E quando o Senhor limpa o coração, Ele também renova a mente, fortalece a fé e devolve a sensibilidade espiritual que muitas vezes a dor ou o pecado tentaram roubar. Esse processo não é para te envergonhar, é para te libertar. É Deus dizendo: filho, filha, você não precisa carregar isso sozinho. Eu já paguei por você, eu já te lavei, eu já te chamei pelo nome. Se você recebe esse perdão e essa restauração, escreva: eu sou lavado pelo Senhor, nos comentários. Quando o coração é purificado, nasce dentro de nós uma nova disposição, a vontade de viver uma vida consagrada, separada, guiada pelo Espírito Santo. Não uma vida perfeita, mas uma vida intencional. Deus não espera que você nunca erre, Ele espera que você dependa dele diariamente. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente, substituindo pensamentos de medo por confiança, pensamentos de derrota por esperança e pensamentos de ansiedade por paz. A renovação da mente não é um ato único. É um processo constante. Todos os dias somos bombardeados por vozes, pressões, distrações e tentações que tentam nos afastar do propósito. Mas quando alimentamos nosso espírito com a palavra, quando separamos tempo para a oração, quando nos enchemos das coisas de Deus, nossa visão muda, nosso comportamento muda e até os nossos desejos mudam. E aos poucos, começamos a identificar o que vem de Deus e o que vem do mundo, aprendendo a priorizar aquilo que fortalece nossa fé. É assim que o Espírito Santo nos molda, de dentro para fora. Ele sussurra a direção, alerta sobre caminhos perigosos, fortalece em momentos de fraqueza e acende em nós uma sede por aquilo que é santo. Não é por força própria, é pela graça. E quando essa transformação acontece, até quem convive com você percebe. A luz de Cristo começa a brilhar nos seus gestos, nas suas palavras e na sua postura diante da vida. Se você deseja essa renovação diária, escreva "Espírito Santo me guia" nos comentários. Quando nos aproximamos de Deus dessa forma tão profunda, algo ainda mais precioso começa a acontecer. Nasce dentro de nós uma fome espiritual que nada neste mundo é capaz de saciar. Uma fome pela presença dele, pela voz dele, pela verdade dele. É o Espírito Santo despertando dentro de você um desejo que vai além de religiosidade. É relacionamento verdadeiro. Uma sede tão forte que faz você buscar a palavra com mais atenção, orar com mais intensidade, louvar com mais sensibilidade. E quanto mais você busca, mais Ele derrama. Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. E essa fartura não é material, é espiritual. É paz que ninguém entende, é força que não tem explicação, é coragem que não vem de você, é esperança que renasce mesmo depois de dias difíceis. Quando o Espírito Santo alimenta sua alma, você encontra direção onde antes havia confusão, você encontra consolo onde havia dor. Você encontra respostas que antes pareciam impossíveis. E quanto mais você se enche da presença de Deus, menos espaço sobra para a ansiedade, para a tristeza, para a insegurança e para as mentiras que o inimigo tenta soprar. A presença de Deus transforma ambientes, cura feridas invisíveis e devolve vida ao que estava adormecido dentro de você. É por isso que esse desejo espiritual é tão valioso. Ele te conduz para mais perto do propósito, mais perto da verdade, mais perto do coração de Deus. Se você deseja essa fome pela presença de Deus, escreva: Senhor,
enche meu espírito nos comentários. Quando o Espírito Santo começa a produzir frutos dentro de você, sua vida passa a refletir aquilo que Deus está fazendo no secreto. É nesse momento que a transformação deixa de ser apenas interna e começa a transparecer nas atitudes, nas escolhas, na maneira de falar, de reagir e de amar. O Senhor não apenas te restaura, Ele te capacita. Ele pega a sua história, inclusive as partes mais difíceis, e transforma em testemunho vivo do poder dele. E é assim que sua vida passa a impactar outras pessoas, mesmo sem que você perceba. Quando você permanece firme na fé, mesmo em dias turbulentos, as pessoas enxergam Cristo em você. Quando você perdoa quem te feriu, quando você escolhe a paz em vez da discussão, quando você abençoa em vez de reclamar, você se torna um espelho da graça. E tudo isso não acontece pela sua força, mas pela presença do Espírito Santo, te guiando, te moldando e te lembrando todos os dias de que você não está caminhando sozinho. Ele te ajuda a vencer tentações, te fortalece em momentos de cansaço, te consola quando o coração pesa e te dá discernimento para tomar decisões alinhadas com o céu. E quando você permite que esse mover continue, Deus começa a te usar. Não porque você é perfeito, mas porque você é disponível. E a vida de alguém com o coração disponível nas mãos de Deus sempre se torna uma fonte de luz, esperança e transformação. Se você quer ser usado por Deus nesta geração, escreva "Eis-me aqui, Senhor" nos comentários. E agora, com o coração quebrantado, renovado e cheio da presença do Espírito Santo, chegamos ao momento mais profundo desta jornada: entregar completamente a vida nas mãos de Deus. Quando você rende seus planos, seus sonhos, sua família e seu futuro ao Senhor, algo poderoso acontece. Ele pega tudo aquilo que você não consegue controlar e transforma em caminhos de paz. Ele pega seus medos e substitui por ousadia. Ele pega as incertezas e coloca direção. Ele pega aquilo que parecia impossível e abre portas onde você nem imaginava que existiam. O Senhor é o seu pastor, e quando Ele guia, você não anda mais em círculos, não tropeça na escuridão, não se perde nas ilusões do mundo. Ele te conduz por águas tranquilas, restaura a sua alma e te fortalece para enfrentar qualquer batalha. Essa entrega total não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É o reconhecimento de que Deus sabe mais, vê mais e pode mais do que nós. E quando você confia, verdadeiramente confia, o céu se move ao seu favor. Hoje, você é convidado a permanecer nesse lugar de rendição diária, sabendo que Deus não te abandona, não te esquece e não desiste de você. Ele te escolheu, te chamou e te guarda. Que sua vida seja marcada por essa presença, por essa paz e por essa certeza inabalável. Você pertence ao Senhor e Ele cuida de tudo que é seu. E se essa oração fortaleceu sua fé hoje, peço que você curta, siga e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que essa mensagem toque outras vidas, assim como tocou a sua.